Eu sou a professora Patrícia e nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a estrutura de formação de palavras, em especial sobre as classes de palavras, as classes também chamadas de classes gramaticais. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre essa parte da gramática chamada morfologia. A palavra morfologia vem de morfo, né? Estrutura, né? Então, o estudo da estrutura das palavras, da classificação dessas palavras. É claro que quando eu falo da morfologia, eu estou falando do estudo das palavras isoladas, né? Então, palavra por palavra. E na língua portuguesa, nós sabemos que para estudar essa parte da gramática, né, que é a morfologia, nós precisamos entender que as palavras da língua portuguesa, elas estão agrupadas em 10 classes. Então, 10 classes de palavras, ou também chamadas de 10 classes gramaticais. Então, nós vamos começar a estudar, né, fazer um apanhado geral de quais são, né, essas 10 classes de palavras, para depois nós trabalharmos a estrutura de palavra por palavra, que aí vamos entrar, né, na parte da formação da palavra em si. Então, vamos começar com o conceito. O que é uma classe gramatical? O que é uma classe de palavras? Então, a classe de palavra, né, ou a classe gramatical, são ali, né, a organização das palavras em grupos de acordo, né, com a função que elas exercem dentro da língua portuguesa. Sabendo que nós temos classes dessas que são variáveis e algumas classes dessas palavras que são invariáveis. Então, nós temos classes de palavras variáveis que variam em gênero, número, grau. Por exemplo, é o substantivo, o verbo, o adjetivo, o pronome, o artigo, numeral. E nós temos ainda, né, as classes invariáveis, que são aquelas que não modificam. E, por exemplo, nós temos as preposições, as conjunções, as interjeições e os advérbios. Então, para a gente estudar um pouquinho essas classes gramaticais, nós vamos verificar primeiramente as variáveis, depois as invariáveis. Então, aqui nós temos, primeiramente, né, dentro desse grupo de classes variáveis, o substantivo. Então, o substantivo é a classe gramatical, é o grupo de palavras que dá nome a seres, coisas, objetos. Tudo que estiver nominando é chamado de substantivo. Que estiver nominando sentimentos, qualidades, ações. Por exemplo, Ana, nome de pessoa, Brasil, nome de lugar, beleza, né? O nome de uma qualidade. Então, eu tenho substantivos quando eu tenho nomes. Tudo que dá nome é substantivo. E aí, como nós vimos, né, essa classe, ela é variável. Então, masculino e feminino, singular, plural, né, aumentativo, diminutivo. Então, tem ali as suas variações. Nós não vamos entrar nessas variações agora, porque a ideia é só conhecer as classes gramaticais, né? Mas tem um amplo estudo. Se nós fôssemos estudar aqui as variações de cada classe gramatical dessa, eu precisaria de pelo menos 1, 2 ou 3 horas, né, para falar, estudar, né, aprofundar ali, isso só mesmo para vocês a título de conhecimento. Então, aqui, nós temos alguns exemplos em forma de frase, né? A Ana é super inteligente. Então, Ana aqui é o sujeito, né, fazendo o papel de quem exerce, a pessoa que exerce, né, essa circunstância do verbo. Na verdade, aqui nós temos também o Brasil, é lindo. Brasil, né, dando nome ao lugar, Ana dando nome à pessoa, a tua beleza, né, essa qualidade da pessoa aí. Então, nós temos os substantivos sendo palavras que dão nome a seres, coisas, objetos, sentimentos, lugares, tudo que nomeia é substantivo. O verbo. O verbo é a classe gramatical que indica circunstância de ação, de estado e fenômeno da natureza. Por exemplo, o verbo sair, o verbo correr, o verbo chover. Sair, né, indica uma ação, correr indica uma ação, chover também indica uma ação, mas uma ação da natureza. E o que são verbos, né, que indicam o estado, a forma como se encontra, né, a circunstância como ela se encontra.
O verbo estar, por exemplo, ela está triste, né? Indica o estado, o modo como ela se encontra, né? A circunstância como se encontra. Então, aqui nós temos, então, dentro de uma aplicação, os verbos aqui, ó. Sairemos esta noite. Sairemos, né? Está um verbo flexionado, conjugado aqui, do verbo sair. Então, isso está indicando a circunstância, uma ação, né? Do sujeito aqui, do substantivo. Por exemplo, eu, né? E você, que no caso os pronomes, né? Nós sairemos. Então, corro todas as noites. Corro do verbo correr, né? Indica uma ação também. Chovendo, eu não vou. Chover, uma ação, né? Da natureza, um fenômeno natural. E vou do verbo ir aqui, né? Também indicando uma ação. Então, nós sabemos que os verbos são as palavras que indicam ações, estados ou fenômenos da natureza. São palavras conjugáveis, né? Elas flexionam os verbos aqui. Nós temos as flexões também, que vão indicar, né, número e pessoa, e também modo e tempo. Então, nós teríamos ali número e pessoa, se está no singular, no plural, na primeira pessoa do discurso, na segunda pessoa do discurso, na terceira pessoa do discurso. Nós teríamos aí o modo e o tempo, se está no presente, no pretérito, no futuro, no modo subjuntivo, indicativo. Então, se nós precisássemos aqui também estudar verbos, né, definir, separar, fazer essas variações, nós teríamos de gastar várias aulas para isso. O adjetivo é a classe de palavras que dá característica, que caracteriza, né, que atribui qualidades aos substantivos. Então, observe que essas classes gramaticais, elas estão totalmente relacionadas ao substantivo. O verbo, ele indica uma circunstância ao substantivo, ou, né, a uma palavra substantivada, os pronomes que substituem, né, ou acompanham o substantivo. Então, no geral, todas essas classes gramaticais que nós estamos vendo aqui, elas relacionam-se ao nome. Então, o adjetivo é a classe de palavra que caracteriza o substantivo. Então, dando a ele, né, qualidades, indicando qualidades, defeitos. Então, quando eu digo feliz, super interessante, amável, se essas palavras estiverem caracterizando um substantivo, elas são consideradas adjetivos. Os adjetivos também têm variação, né? Então, nós temos aqui, a criança ficou feliz. Feliz é uma qualidade da criança, né? Está caracterizando a criança. Criança feliz. O ficou aqui é só um verbo de ligação, né? Um verbo indicando um estado. O artigo ficou super interessante. Então, aqui novamente, né? Super interessante, dando uma característica aqui ao artigo, né? Qualificando, caracterizando o artigo. Sempre foi amável comigo. Aqui não subentende-se que ele, né? Alguém ou ela. Então, nesse caso aqui também está caracterizando, né? Então, bonito, feio, grande, pequeno, essas expressões, elas são consideradas adjetivos quando qualificando, né, caracterizando um adjetivo. Temos os pronomes. O pronome é a classe de palavras, a classe gramatical que tem a função de substituir ou acompanhar o substantivo. Então, pronome, nome não é substantivo? Então, para o nome, né? Então, indica ali alguma relação à questão das pessoas do discurso. Então, só para a gente relembrar as pessoas do discurso, né? A primeira pessoa do discurso, do singular, eu, né? Do plural, nós. Segunda pessoa do discurso, tu, no singular, vós, no plural. E terceira pessoa do discurso, ele, ela, no singular, eles e elas, no plural. E aqui, claro que nós estamos tratando dos pronomes pessoais do caso reto, mas sempre os pronomes eles estão relacionados a essas três pessoas do discurso. Então, esses pronomes, como nós vimos, eles variam, né? Classe variável também. Então, tem essa alteração feminino, masculino, né? Tem as classes, tem ali a sua divisão. Não coloquei essas variações aqui, que são várias também. Tem as suas classificações, né? Assim como os substantivos, os verbos, os adjetivos têm ali as suas classificações. Então, os pronomes também não são diferentes, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho eu, contigo, aquele. Então, na oração, eu aposto como ele vem, eu, né, substituir na pessoa, o nome da pessoa, o substantivo.
Ele também substituindo o nome da pessoa, né? São os chamados pronomes substantivos, quando ele substitui um nome. Agora, contigo vou até a lua, né? Observe aqui que eu já tenho um pronome oblíquo, né? Então, pronome pessoal do caso oblíquo. Aquele tipo não me sai da cabeça. Aquele, né? Um pronome demonstrativo. Então, nós temos os pronomes de tratamento, os pronomes possessivos, demonstrativos. Nós temos várias classificações e flexões dos pronomes. Temos ainda, né, se a gente pensar aqui, né, alguns, como eu disse para vocês, eles substituem o nome, outros acompanham. Nosso lápis, né, meu lápis, por exemplo, estão acompanhando, né, o nosso e o meu, acompanhando o substantivo, então são chamados de pronomes adjetivos. Os artigos. Qual que é a função da classe gramatical artigo? Eles têm a função de indicar gênero e número ao substantivo, além de tornar toda e qualquer palavra com a função substantivada. Então, é a palavra que antecede o substantivo. Quais são os substantivos, os artigos que nós temos? O, a, os, as, que são os definidos, uma, uns e umas, que são os indefinidos, com variação aí, como vocês viram, de gênero e de número, tá? Singular e plural. Os definidos e indefinidos, suas classificações. Quando eu falo o menino saiu, é um menino específico, eu estou indicando o gênero, o menino, eu não posso falar a menino, certo? Tem essa concordância de gênero e também de número. Eu não posso falar os menino. Então, tem essa concordância. Então, as meninas, observe aqui que já está no plural, o substantivo meninas é um substantivo feminino, então concorda, tá? O artigo. Agora, por exemplo, tem algumas palavras que elas não são substantivos, mas a partir do momento que elas estão precedidas de artigo, elas passam a ter uma função substantivada. Como eu posso, né, observar isso? Por exemplo, quando eu digo o olhar, olhar é um verbo, mas quando eu falo o olhar, passa a ter uma função de substantivo que está precedido de artigo. Então, o ato de olhar, né? O ato de amar, por exemplo, amar. Então, nesse caso, o artigo ele tem a função de transformar a classe gramatical, né, que o segue, em substantivo, é o que a gente fala de função substantivada da palavra. Seguindo agora, nós vamos aqui para as próximas 5 classes gramaticais. Nós temos aqui ainda o numeral, que é uma classe ainda variável, e ela indica uma posição, né, de quantidade, uma questão de posição, de quantidade de elementos ao substantivo. Então, o numeral também é uma classe gramatical que está estreitamente ligada ao substantivo, e nós temos aí, né, a função de ordenar, quantificar, proporcionar. Então, nós temos aí, por exemplo, o a gente tem que ter cuidado com e uma, né, porque ele pode indicar tanto quantidade, quanto ele pode definir um artigo. Se eu falo, comprei um lápis, uma borracha, uma caneta, eu estou indicando quantidade, né? 2 lápis, 2 borrachas, 2 canetas. Agora, quando eu digo primeiro as damas, né, eu estou indicando a ordem, né? Então, eu tenho aqui um numeral, no primeiro momento, né? Um numeral cardinal, o primeiro já tem um numeral ordinal, tá? Então, aqui nós vamos seguindo, né? Dezenas que indicam, né? Os decimais. Eu poderia ter dizer meio, metade, né? Indicando ali proporção, que são os fracionários. Poderia dizer o dobro, o triplo, que seriam os multiplicativos. Então, os numerais, eles também variam, eles estão ligados aos substantivos, né, no sentido de ordená-los, quantificar, indicar proporção, e eles também variam. Agora, as demais classes gramaticais que nós temos aqui, preposição, conjunção, interjeição e advérbio, são classes invariáveis. Elas não alteram. Qual que é a função da preposição? A preposição, ela liga 2 elementos na oração, nas frases, né? Então, a função da preposição é de ligar. Então, observe, entregou a carta a ele. Olha o a aí funcionando, né, como preposição. A, em, de, para, sobre, né? Então, nós temos aí as preposições. Como nós já estudamos, nós já estamos falando, elas são invariáveis. Então, por exemplo, a preposição de, para ela variar, ela tem que se unir a um
a um artigo, por exemplo, do, da, nos, nas, né? Preposição em, preposição de, juntamente com os artigos, o, a, o os, o as, um, uma. Algumas vão se organizar, né, se juntar com os pronomes para fazer essa variação. Na verdade, o artigo ou o pronome que faz essa variação de número, de gênero, porque as preposições, elas não fazem, né, a variação, elas não variam. Gênero, número, grau, nada disso. Então, a função da preposição é ligar elementos, né, de orações, ligar ali, estabelecendo uma relação de sentido, né? Então, entreguei, isto é para você, após as 18, né? Caixa de papel, ou caixa de papel dia aí, né? Referindo-se à origem, ao material, né? Que foi construído. Então, quando eu falo fui de carro, né? Então, indica o instrumento, o meio como o que eu utilizei para ir. Então, sempre há uma relação de sentido. As conjunções também têm a função de ligar, né, dois termos, duas orações, que têm o mesmo valor gramatical, né? Então, elas têm aí, nós temos as conjunções coordenativas, que ligam orações de sentidos independentes, as subordinativas, que ligam orações que têm uma independência, né? Uma depende da outra, elas estão interligadas, se tirar uma ou outra, perde o sentido. Então, essas aqui, ó, também, todas as conjunções, elas estabelecem uma relação de sentido. Então, eu tenho aqui, vou, mas não volto. Então, uma relação de oposição, né, de adversidade. Então, se a gente pensa que alguém vai, subentende-se que volta, que então contraria a ideia, né? Portanto, não sei o que fazer. Então, já falei várias vezes para não fazer isso, né? E continua fazendo. Portanto, não sei o que fazer. Então, logo, na ideia de conclusão. Dançar conforme a dança, que indica a conformidade, né? Então, essas expressões, elas são consideradas conjunção, não variam, as conjunções não variam e nem se unem a outras classes para variar, né? As interjeições são as palavras que exprimem sentimentos, emoções, por exemplo, olá, viva, nossa, ai, ui, são sempre acompanhadas do ponto de exclamação, como nós vimos aqui, sempre expressam emoção, um sentimento, seja de alegria, de espanto, de dor, de tristeza, de admiração, de negação. Então, nós temos as interjeições, sabemos que elas variam muito de região para região, né? De pessoa para pessoa. E elas têm essa função de exprimir, né, emoções e sentimentos. Olá, nossa, viva! E vai muito também da entonação, do contexto, né? Lembrando que sempre acompanhada do ponto de exclamação. Os advérbios, aqui uma classe gramatical também invariável, então não varia, é uma palavra que está relacionada ao verbo, advérbio, né? Junto do verbo. Então, vem ali junto ao verbo, né, ou a um outro advérbio, em alguns casos, né, um adjetivo, para exprimir circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, intensidade, negação, afirmação. Então, melhor, demais, aqui e ali, ontem, hoje, sempre, não, né, jamais, sim. Então, essas expressões são consideradas advérbios, porque indicam uma circunstância ao verbo. Eu saí ontem. Ontem indica a circunstância de tempo, quando eu saí, tá? Então, o restaurante é ali, indica a circunstância de lugar. Eu não vou, né? O não indicando ali, negação. Fez a tarefa caprichosamente, né? Já indica o modo como fez a tarefa. Então, os advérbios, eles estão ligados ao verbo. Então, é isso. Se tratando das classes gramaticais, nós temos, né, classes variáveis e invariáveis, e a gente estuda, né, essas classes, elas são organizadas de acordo com a função das palavras dentro da língua. Então, é isso. Espero que tenham conseguido, né, compreender de um modo global o que são classes gramaticais, quais são elas, e para aprofundar, né, em cada classe gramatical dessa, nós precisaríamos de pelo menos uma aula que seja, né, uma sugestão para os nossos próximos encontros. Eu agradeço muito a participação de vocês. Até, né, a nossa próxima aulinha, que será sobre sobre a estrutura de formação de palavras
Nós vamos trabalhar aí com a parte de composição, né, a parte de derivação. Então, até a nossa próxima aula. Até breve. Até mais. Tchau, tchau.